Boa noite a todos e todas, corajosos nessa noite fria, mas é bom porque quando a gente chega aqui tudo aquece, Então é isso aí. Fico muito feliz de poder estar nesta casa tão amiga, tão iluminada, que nos traz tantas boas energias e tanto prazer de estar aqui. Como está no quadro, o nosso tema de hoje vai ser Revendo as Crenças. Quando a gente fala em crença, é muito interessante porque as pessoas normalmente direcionam diretamente a religiões. Qual é a tua crença? Tu crê no quê? E parece que acreditar está diretamente ligado ao sobrenatural, ou a Deus. De certa forma, sim. Muitos de nós são divididos entre os que acreditam em Deus e os que não acreditam. Então, de certa forma, nós podemos dizer sim que crença está, de uma certa maneira, ligada a uma religião, mas ainda assim é pouco, porque não existe uma religião. Existem muitas religiões, cristãs ou não. Então, por aí, a gente já tira que crença é algo maior do que a gente apenas acredita, ou visualiza. Existem crenças que nos levam a dividir, por exemplo, a questão religiosa entre a existência do céu e do inferno. E quantos de nós não acreditamos que realmente só havia essas duas divisões após a vida material? Como se fosse um ponto final em nossas vidas, não é? Acabou, se eu fui bonzinho, eu vou para o céu. Se eu não fui tão bonzinho, eu vou para o inferno. Mas, falando em céu e inferno, o que será o céu? Quem acredita no céu? Para se acreditar num céu, nós temos que entender o que é o céu. Quando eu era criança, diziam que o céu era o lugar onde os anjinhos tocavam harpas, e todos viviam felizes para sempre, só ao som das harpas. E que o inferno era o lugar em que os mauzinhos ficavam também para sempre. E, volto a repetir, nós sabemos que existem muitos que creem com convicção nessa máxima, acreditando, crendo até que podem se matar e matar a muitos em nome deste céu. Sinais ainda da animalidade, da primitividade do homem, infelizmente, porque quanto mais nós crescemos, quanto mais nós cremos na evolução, mais nós nos afastamos dessa visão tão pequena sobre nós mesmos e a nossa continuidade.
Então, nós precisamos, muitas vezes, rever as nossas crenças. No que nós acreditamos. E eu falo acreditamos porque é uma questão realmente de dar crédito a algo. Porque às vezes a gente acredita, mas é aquele assim, acredito, né? Até me provarem o contrário. Agora, quando você dá crédito a alguma coisa, você normalmente dá com convicção. Porque ninguém vai estar aplaudindo, apoiando, dando valor, porque o crédito normalmente é um valor positivo. E ninguém dá um valor positivo a algo que acredite até que prove o contrário. Ou não se deveria, pelo menos, né? Porque se alguém me convidar para fazer alguma coisa em que eu olhe e digo assim, eu não sei, pode até ser, mas por enquanto eu vou acreditar. Não, se for só por enquanto, eu não vou espalhar ou não vou querer dividir, seja qual for o anúncio, com quem quer que seja. Porque eu ainda não dei crédito. E o crédito a gente só dá quando estuda calmamente as propostas que nos são dadas. E aí, a gente pode começar a elaborar, em primeiro lugar, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus e se nós cremos na doutrina espírita. Aí sim a gente pode começar a estudar o que é a crença na doutrina dos espíritos, que é o que nos interessa nesse momento, pelo menos, né? E a crença são verdades que escolhemos acreditar e direcionar nossas vidas. Porque se a gente não der crédito, como é que nós vamos direcionar a nossa vida por aquilo que dizemos acreditar? Como é que eu vou fazer tudo que a doutrina me pede, me fala, se eu não der crédito, confiança naquilo que a doutrina me fala? E para isso, eu lembro de Henry Ford, que certa vez ele disse algo mais ou menos assim: se você acredita que pode ou não pode alguma coisa, saiba que nas duas você está certo. Porque quando a gente acredita e dá crédito a alguma coisa, a nossa mente tem poder. E se a gente disser, eu não vou conseguir chegar a tempo da palestra, você não consegue. Você vai dar jeito de se atrasar, o filho vai te pedir uma coisa na hora que você estiver na porta de casa, o Uber vai furar o pneu, coisa que me aconteceu há pouco tempo. Saí de um lugar para dar palestra, saí do hospital, que eu estava com a minha mãe, peguei um Uber para ir até a minha casa pegar o meu material e o meu carro, porque no hospital não tinha onde deixar, para ir dar a palestra. Quando eu estou chegando, ainda bem que foi relativamente perto de casa, primeiro que eu demorei um tempão para pegar o Uber, né? Segundo que quando eu peguei, furou o pneu do Uber.
coisa que eu nunca ouvi dizer por ninguém, mas o meu Uber furou o pneu. Eu tive que sair do carro com bolsa de coisa que a gente leva para passar a noite no hospital, sabe como é que é? E eu que sou celíaca, assim, tenho que levar ainda a minha própria comida, uns 500 metros da minha casa. Fui pegar uma amiga, e a palestra, eu moro no Estreito, ainda era aqui próximo, no Francisco de Assis. Fui pegar a minha amiga, pois nós chegamos ainda com 10 minutos de antecedência. Porque eu disse, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando furou o pneu, eu disse assim, eu não acredito, mas vai dar certo. E peguei as bolsas e fui correndo. Gente, eu não sei como, mas nós chegamos 10 minutos ainda com antecedência da palestra. Agora, eu tenho certeza absoluta que se eu começasse a dizer, tá vendo? Porque não vai dar certo, porque nenhum Uber está aceitando, nenhum ia aceitar, ou ia aceitar com mais demora ainda ia furar, mas não tão perto da minha casa a ponto de eu ir a pé, muito mais longe. E resultado, era capaz de eu chegar em casa e o meu carro também está com o pneu furado, né? Se é que tivesse em casa. Não acontece. Porque tudo que nós criamos em nossa mente pode, dependendo da nossa força naquilo que nós estamos querendo acreditar ou acreditando, tornar-se-á verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós acreditamos. Porque não é sair por aí, como já dizia nosso querido Allan Kardec, com uma fé cega e dando crédito a tudo que aparece na sua frente. Daqui a pouco a pessoa vai dizer, certa vez, eu com as minhas aftas, por causa da doença celíaca, eu ficava sem condições até de falar, de comer. E tudo que me mandavam fazer, eu fazia para ver se as benditas da aftas não doessem tanto e morressem, enfim, para que eu pudesse ter a minha vida de volta, né? Naturalmente de volta, para comer, para falar. Aí até que certa vez alguém disse para mim, coloca cinza de cigarro. Ainda bem que eu disse não, né? Aí também não. Uma hora a gente tem que, espera, para um pouquinho, pensa um pouquinho, porque não dá para ir simplesmente assim, dando crédito a tudo que te entregam. Então a gente precisa, parar, observar. E a crença é isso, é o que pode nos transformar, positiva ou negativamente. Na doutrina, a gente dá esse crédito total e confiança. E aí, a gente, além de dar crédito ou acreditar em Deus, em Jesus, na doutrina dos Espíritos, que estão todos interligados, nós acreditamos, por conta disso, nos Espíritos. Senão, não seríamos espíritas ou espiritistas, né? Dali vem outras tantas crenças que a doutrina nos traz. A vida após a morte, a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Nós acreditamos nas colônias espirituais, enquanto muitos acham aquilo uma coisa impossível de se acreditar, nós, espíritas, através de estudos, de provas, né, da ciência
corroborando, nós cremos. E por que não falar da mediunidade? Porque existem muitas pessoas que gostam da doutrina espírita, acham muito interessante, principalmente a paz que ela dá quando fala sobre a morte. As pessoas adoram conversar com a gente. Mas quando a gente fala com os mortos, aí eles vêm com aquele velho chavão. Ah, isso eu não sei, ninguém veio para contar. Quem aqui já não escutou essa história? E aí, se você crê, você diz, já sim, existem inúmeros livros contados por estes espíritos falando sobre a vida deles depois da morte. Eu tenho pessoa que diz assim, olha, eu só acredito porque és tu que estás falando e eu te conheço. Quando eu falo que eu sou médium, né? Porque tem muitos que não acreditam na mediunidade, acham que é pura invenção nossa, que é um teatro, né? Então, vejam a importância de crer. Crer com confiança, com convicção. Crer dando crédito àquilo que você acredita. E no que você dá crédito para a sua vida. Porque tudo aquilo em que você coloca a sua crença, você vai diretamente utilizar os seus valores. Eu dou crédito por causa do valor que aquilo tem. E quais são? O que é valores? Os valores são os princípios que mantêm nossas atitudes. Porque tudo que a gente acredita sustenta valores dos quais nós temos e devemos acreditar e compreender e praticar. Senão, de nada valerá a nossa crença. Quais são os valores da doutrina espírita? Caridade. Porque até foi nos colocado, sem caridade não há salvação. Benevolência, outra coisinha difícil. Mas nada é impossível, hein? Pode ser difícil para aquele momento, mas nada é impossível. Que nem dirigir um carro. Pode ser difícil nas primeiras vezes. Estacionar em vaga pequena, então nem se fala, né? A gente treme. Ai, não vou conseguir. Quer ver como vai parar um carro atrás de mim? E para. E aí você tem que ir e voltar e abrir mais um pouco e voltar. Daí você olha no retrovisor, péssimo, porque você vê que já não é mais um, são 3, 4, uma fila. Aí você já não sabe mais se vai ou se fica, não é assim? Mas depois de um tempo, você faz assim, agora mesmo nem se fala, né? Porque agora tem camerazinha para tudo, agora não é desculpa, mas tá vendo como nada é impossível a vida toda? Não é. Porque ou você aprende a fazer a baliza no modo antigo, ou você faz a baliza no modo novo. Pela câmera ou pelo carro que você só aperta, né? Coisa linda. Um dia eu chego lá. Indulgência.
perdão. Perdoai os vossos inimigos. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Crença está sempre e diretamente ligada aos valores daquilo em que damos crédito. Quem é que vai dar crédito e pagar muito caro por uma bijuteria simples? Pode ser bonito, mas é simples. Você vai valorizar o trabalho de quem fez, mas você não vai dar um valor exorbitante. Pelo menos não se a mesma pulseirinha de crochê, de linha, feita com muitas pedrinhas de miçangas, né? Você vai dar o valor emocional para quem te deu, mas você não vai pagar o mesmo que pagaria por uma pulseira de ouro maciço. Você não é louco? Ou então é milionário, né? Que aí tudo bem, você... Para quem ganha 1 milhão por mês, aí é bobagem, né? Mas a gente está falando de gente como a gente, então... Pezinho no chão, pulseirinha de cordão, com miçanga, dado com todo amor e carinho, vale muito na minha emoção. Pulseira de ouro, talvez não tenha tanto valor emocional, mas tem um peso. E o valor daquilo que nós acreditamos, que damos crédito, eles têm que estar na mesma altura aonde nós depositamos a nossa confiança. Então, eu confio aqui. Por quê? Porque eu posso acompanhar. Porque tem valor as palavras, os ensinamentos, porque vem daquele que eu acredito ser o primeiro, o maior, o único, a inteligência suprema. Eu creio porque eu acredito naquele que veio e nos contou verdades absolutas, exemplos absolutos nos deu sobre esse Criador, Jesus Cristo, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Eu creio na doutrina dos Espíritos, porque ela nos traz todos os relatos do Mestre Jesus, que está ligado à fonte criadora, à inteligência suprema que nos ligou e que nos traz os mesmos valores dos quais Jesus nos guiou na sua caminhada e nos deixou como exemplo. Então, rever as nossas crenças está nesse despertar. Porque é muito engraçado. A gente fala, né? Não, eu acredito, eu penso para cima, eu sou positivo. Aí daqui a pouco vem um amigo, um parente e diz assim: eu consegui um trabalho novo, mas não fala para ninguém que é para não dar errado. No que você está acreditando mesmo?
que vai dar certo, ou você está dando crédito ao pessimismo, ao negativismo do outro, sobre o seu positivismo, se é que você tem. E a gente cai nessa armadilha, não cai? Ai, nem vou falar nada para ninguém, mas eu acho que eu vou ganhar um carro de presente. Não vou contar, porque se eu contar não vai dar certo. Não, não vai dar certo porque você já está com medo de que não dê certo. Porque você não está dando crédito a uma providência divina que faz as coisas acontecerem como devem e não como você quer. É claro que ele sempre nos lembra: te ajuda, que eu te ajudarei. Porque também não adianta dizer eu quero ganhar um carro e não fazer nada, né? Você tem que dar um jeito para ganhar esse carro. Ganhar pode ser entre aspas, porque pode ser no sentido de com o meu esforço tal, eu vou comprar um carro para mim, vai ser meu presente, é um ganho. Porque o ganho nem sempre vem de outros, pode e deve vir de nós mesmos. Então, no que a gente crê, hein? No que a gente está dando mais crédito na nossa vida, nos nossos passos? Estamos lembrando do poder que Jesus nos atribuiu quando ele disse: vão e façam o que eu tenho feito? Quando ele disse: ó homens de pouca fé, quando vocês irão aprender? Todos nós podemos, mas às vezes a gente crê muito mais na dúvida, no medo, no empecilho, no não mereço, porque sabe, tadinho de mim, coitadinho de mim, ó vida, ó azar. Eu não sei o que eu faço, o que tem a minha vida que é tão ruim. Eu vou na casa espírita, eu tomo água fluidificada, mas as coisas não andam, minha vida não tem jeito. É uma coisa, tudo está errado. Será? Olha para o outro lado, porque às vezes a gente fica ali, né? Acreditando mesmo, a gente entra nessa de acreditar. É porque eu sou feia mesmo, é porque eu sou baixinha, não é porque eu sou uma girafa, não é porque eu sou magrela, não é porque eu sou gordinha. E a gente acredita nisso. Ninguém me ama, ninguém me quer. Olha no que a gente dá crédito. Tem tantas outras coisas melhores para que a gente acredite e dê crédito, né? Por que a gente às vezes insiste de bater com a cabeça na parede para ver se acorda? É porque a gente não consegue perceber o valor daquilo em que nós acreditamos. Então, que possamos, principalmente, quem sou eu para dizer isso? Mas que tentemos, digamos assim, principalmente porque eu acho, agora é a Maureen falando, eu acredito ser muito importante cuidar de um desses valores que se chama perdão, começando por perdoar a nós mesmos. Porque nós nos condenamos muito e esquecemos que toda a nossa força, todo o nosso poder está no Pai, que nos fez
cada um, com todo o poder, com toda a glória, para o hoje e o sempre. E que assim seja. Uma boa noite a todos.